Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita, Jesus de Nazaré, aqui da cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Boa noite para todos que estão aí também pelo Facebook, seguindo-nos pela internet. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, que assim seja. E damos por iniciada a nossa reunião de hoje. Nós estamos estudando, sobre o livro dos Espíritos. Nós estamos vendo sobre a ordem dos Espíritos. O tipo de espíritos são 3. Espíritos impuros, bons e puros. Nós já vimos os impuros. Agora nós vamos ver a classificação dos bons. A segunda ordem, bons espíritos. Vamos ver a característica deles, Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Então, o espírito, ele sobrepõe a matéria. Será que aqui na Terra, no nosso planeta, tem espírito assim? Pessoas encarnadas que ela já está evoluída, que as coisas materiais não falam tão alto, já pessoas já desprendidas, será que já tem pessoas assim? Eu acho que não. Aqui no nosso planeta ainda não tem essas pessoas. Aqui está falando dos espíritos, bons espíritos. Mas os espíritos, quem eram os espíritos? Eram as pessoas quando encarnadas, com seus espíritos encarnados aqui na Terra. Desencarnou, fica só o espírito. Então, quando a gente fala bons espíritos, pode ser bons homens, boas pessoas, nós, Então, a gente pode fazer uma comparação conosco, tá? Aí ele fala, que a primeira coisa dos espíritos bons, predominância do espírito sobre a matéria, Desejo do bem, o desejo, só deseja o bem, só pensa no bem, só quer o bem, os espíritos bons, Aí ele diz, suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram, Então, as qualidades vai depender do que cada um já evoluiu, do que cada um já alcançou. Às vezes, aí aqui ele vai explicar mais detalhadinho, Uns têm a ciência, quer dizer, uns já evoluiu na ciência. Outros a sabedoria, são sábios. E outros a bondade. Então, ele está falando de três coisas aqui, que os espíritos bons, eles mostram, o quê? As qualidades que ele tem, dentro daquilo que ele já alcançou, dentro daquilo que ele já desenvolveu. Aí ele fala ciência, sabedoria e bondade. Essas 3 coisas, 3 pontos, os espíritos bons pode evoluir, porque a gente não evolui, por exemplo, só inteligência. Não, eu vou evoluindo um pouco da inteligência, um pouco das qualidades morais, um pouco da bondade, e assim a gente vai desenvolvendo. Por quê? Porque senão fica muito desequilibrado, A gente desenvolve muita inteligência, mas a gente não desenvolve o amor, as qualidades morais, a bondade, não desenvolve. Então, o que Deus faz?
cada vida, cada reencarnação, a gente vai nascendo em um lugar, em um departamento que a gente vai desenvolver aqueles pontos ali, aqueles aspectos. Por exemplo, eu vou ser professora. Eu nasci nessa vida, eu vou ser professora. Então eu vou desenvolver a educação. Aí em outra vida, eu não vou nascer de novo na educação. Eu vou ser médico, eu vou ser doutor. Então eu vou ter que estudar ciências, estudar muito, 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 para conhecer, ter o conhecimento das ciências. Aí, na outra vida, eu vou ser o quê? Às vezes eu vou ser um arquiteto. Às vezes eu vou ser um simples construtor de casa. Sabe o pedreiro? Aquele pedreiro chefe que toma conta? Ele é que coordena que jeito que vai ser as paredes, onde que vai ser, tudo certinho. Às vezes nessa vida eu vou ser um pedreiro. Eu passo a vida inteira sendo um pedreiro. Eu vou adquirir aquele aprendizado daquela profissão. Então, cada profissão, cada lugar que a gente nasce, a gente vai enriquecendo o nosso espírito com os aprendizados. E é como ele falou, na área da ciência, na área do conhecimento e na área da bondade. Então, eu posso estudar ciências. Tem muita ciência para a gente conhecer. Não é só a medicina, tem muitas ciências. Matemática. A gente mal sabe fazer 1 mais 1 é 2. Começa a pôr as letrinhas junto com os números, pronto, já fica complicado para nós, né? Para quem tem pouco conhecimento de matemática. Então, assim, é isso que ele está falando. Esses espíritos, as qualidades deles, né? Vai depender do adiantamento que alcançou nessas áreas: ciência, sabedoria e bondade. Outra coisa mais, os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais. Aqueles espíritos bons que já estão mais evoluídos, mais avançados, eles vão ter o quê? Eles vão reunir o saber e as qualidades morais. O que é reunir? Juntar, não é? Reúne, junta. A gente só reúne aquilo que a gente conquistou, aquilo que eu adquiri, o conhecimento que eu conquistei, a bondade, o amor, a sabedoria que eu conquistei, eu reúno, está reunido aqui tudo dentro de mim. E o que tem que fazer? A sabedoria, a inteligência tem que caminhar junto com as qualidades morais. Não adianta ser muito inteligente, saber fazer coisas maravilhosas, construir um carro, né? Construir aviões. Não adianta. E não ter bondade no coração. Não ter o amor desenvolvido. Ser uma pessoa grossa, nervosa, brava, agressiva. Não adianta. Nós estamos aqui reencarnados para desenvolver essas duas potencialidades. O conhecimento, desenvolver a inteligência, e a moralidade, desenvolver o amor em nossos corações, né? Então a gente tem que ir lutando para ir desenvolvendo. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, mas nós estamos caminhando para espíritos bons. A gente está caminhando para ser bons. Então tem que evoluir, tem que melhorar. Aí ele diz assim: não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, esses espíritos bons, eles ainda não são evoluídos total. Eles estão no meio da escala, né? Espíritos impuros, bons e os puros.
está na metade. Então eles não têm perfeição ainda. É isso que eles estão falando aqui, ó. Esses espíritos, eles ainda traz alguma grosseria corpórea, alguma coisa da vida corpórea, ainda fala alto neles. Eles não estão totalmente desmaterializados da matéria. Ainda tem alguma coisinha para ser lapidada ali, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Nós vamos falar nesse trechinho dos espíritos bons, tá? Os espíritos, hoje é que dia mesmo? 19. Então, esses espíritos, nós temos que almejar ser eles, né? Nós vimos os espíritos impuros, agora os bons. Vamos olhando, o que a gente tem, alguma coisinha dos espíritos bons. Vamos ver se a gente já tem alguma coisa, né? E vamos lutar para quê? Para desenvolver, para ser bom. Porque a bondade, né? A evolução do espírito, a bondade, isso traz para nós calma, isso traz para nós paz, tranquilidade, né? Então a gente tem que fazer de tudo para ir evoluindo aos pouquinhos, né? Hoje, do Evangelho, boa noite, Anair, boa noite a todos que estão presentes e que depois irão assistir, né? Ó, o nosso Evangelho hoje, a lição que nós fomos convidados a refletir para a nossa transformação moral da nossa vida, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quer dizer, chama todo mundo, mas nem todo mundo está preparado, né? Vai ter uma festa, vai ter um banquete, pode chamar todo mundo. Só que aí a hora de entrar, se você não tiver a roupa, se você não tiver a túnica, você não entra. Se você não tiver o convite, você não entra na festa, não é? Então muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque muitos de nós somos chamados à prática do amor, à prática do bem, a ser bom. E muitos de nós, às vezes, a gente não quer isso. Então, por isso, a gente é convidado, é por isso que a gente é chamado, mas muitas vezes a gente não é escolhido. Porque a gente é convidado à prática do amor, à prática do bem, e a gente não faz. Então, a hora que chega lá, o Senhor bloqueia a gente na porta, não deixa entrar, né? Porque a gente não está pronto, não está preparado. Não posso entrar lá dentro. Muitas vezes existe um lugar, vai ter um encontro, uma reunião, pessoas com capacidade que devem estar ali. Vamos supor, vai uma pessoa que não tem estudo, que não tem conhecimento, senta junto com as pessoas sabidas, os sabidos, o que vai acontecer? Vai dar errado, né? Por quê? Porque enquanto as pessoas já estão falando em coisas lá na frente, o outro está pensando ainda em coisas pequenininhas, no iniciozinho, né? Então, assim, o que Deus faz com a gente? Se a gente não estiver preparado, Ele não deixa a gente entrar. Porque se eu entrar ali, só vai estar os bons. Como eu sou má, eu vou prejudicar ali aquela equipe, né? É igual a gente fala assim, uma laranja podre no saco lá junto com as outras laranjas boas, acaba apodrecendo, não é? Contamina. Então assim, é a mesma coisa. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Poucos são permitidos que adentrem, porque nem todos estão prontos nem preparados para entrar, para participar daquela reunião. Então vamos lá. Hoje aqui o tema: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, aquele que ganhou muito, 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 Deus depois vai cobrar dele. Ó, eu te dei muita coisa nas tuas mãos, eu te dei isso, eu te dei esse talento, eu te dei esse, eu te dei isso, eu te dei isso. O que você fez com isso? Joguei fora. Não dei valor. Não
perdi tudo, né? Então, muito se pedirá aquele que muito que se recebeu. Na nossa vida, nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo que a gente faz. Tudo. A nossa vida, Deus deu para nós a nossa vida. Vou ter que prestar contas do que eu faço da minha vida. Não cuido direito ou eu cuido direito? Vou prestar contas. Eu vou ter que prestar contas de tudo, da família, dos filhos, do pai, da mãe que eu ganhei, dos irmãos, de tudo, do trabalho. Então, muito se pedirá a quem muito recebeu. Então, vamos lá. Então, começa assim. O servidor que soube a vontade de seu senhor, que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá aquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Então, muito vai pedir. Por exemplo, a gente reencarna. Deus, eu vou te dar uma família. Você vai ter um pai maravilhoso, uma mãe bondosa. Você vai ter um casal que vai te abrigar desde pequenininho. Vai cuidar de você. Isso aí é um talento. Isso aí é uma coisa maravilhosa que a gente ganha. Por que muitas pessoas reencarnam e não têm? Porque em outra vida fez mau uso. Não deu valor no pai, não deu valor na mãe. Aí reencarna sem, né? Então, assim, isso que ele está dizendo aqui. Muito vai ser pedido, cobrado daquele que muito recebeu. Aquele que recebeu pouco, aquele que não sabia e pecou e errou, vai ser menos cobrado. Aquele que sabia que não podia fazer, que era erro e fez, esse vai ser cobrado mais, né? Aí ele diz: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem vejam e aqueles que veem se tornem cegos. Olha só. Então ele veio para quê? Para fazer um julgamento, julgar. Você está certo, passa para cá. Você está errado, passa para cá. Vai fazer um julgamento. O que é o julgamento? É você ir separando o justo do injusto. Não é assim? É isso que é o julgamento. Então aí, e aqui ele diz, né? O que ele vai fazer? Aqueles que não veem, vejam. Aqueles que não conseguem enxergar, que não aí mais vê a parte espiritual. Você não é enxergar com o olho da carne, só com o olho da carne. É você ter alcance espiritual. Você poder ver além da matéria, né? Então, por isso que ele fala, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Muitas vezes, as pessoas, isso aqui ele vem falar sobre o conhecimento, o esclarecimento. Aquele que vê, né, e que é cego, é o que tem o conhecimento e não pratica. Ele está vendo, ele lê o evangelho, fala evangelho, igual eu estou falando, mas não pratica. Quer dizer, vê, mas não enxerga, é cego, né? E aquele que é cego e que enxerga. Tem pessoas que elas não frequentam religião, não frequentam nada e já pratica tudo bonitinho e certinho, já são bons. Por quê? São as pessoas que já enxergam a lei de Deus, as coisas de Deus. Aí ele fala, alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram, somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu,
Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes e que por isso que vosso pecado permanece em vós. Então, se a gente, muitas vezes, a gente é cego, né? A gente não vê as coisas, não tem conhecimento, não tem entendimento. E peca, e faz coisa errada. E às vezes a gente não tem leitura de evangelho, de religião nenhuma, conhecimento sobre Deus, e são pessoas boas que já faz o bem. Por quê? É a questão da evolução espiritual, tá? E outra coisa, a gente vai ser muito cobrado. E ele ainda fala, se fosseis cegos, não teríeis pecado, né? Quer dizer, se eu fosse cego, sou cego. Eu vou pecar sem o conhecimento. Agora, quando eu tenho conhecimento e faço o erro, aí é diferente. Deus vai cobrar de nós diferente, tá? Por exemplo, nessa vida, eu sei que eu não devo fazer essas coisas. Eu sei que eu devo mudar a minha vida, a minha postura. Eu sei que eu tenho que mudar e eu não mudo. Eu não faço esforço para me transformar, para me mudar. O que vai acontecer? Quando eu desencarnar, eu vou prestar contas a Deus e a oportunidade que Deus me deu nessa vida, ela não vai existir. Vai vir diferente. Deus me deu um pai e uma mãe. Não liguei para esse pai e essa mãe. Eu vou nascer do ventre de uma mãe, né, de um pai, mas eu não vou conviver com eles. Eu vou viver sozinho, Quantas pessoas que a gente vê contar que a mãe morre pequenininho, vive sozinho. O tanto que é difícil viver sem um pai, sem uma mãe. Principalmente uma mãe, né? Muito difícil. Quantas pessoas que com 2 aninhos já morreu a mãe. O pai novo também falece. Fica sozinho no mundo. Meio parecendo que está desamparado. Isso tem uma razão de ser. Isso não é de graça. Tem uma razão de ser. Então, tudo que Deus dá para nós, a gente tem que fazer bom uso. Fazer bom proveito de tudo. Agradecer, ser grato. Por quê? Porque senão, Ele pode retirar de nós. E aí a gente vai sofrer. O tanto que é difícil, né? Aí ele fala mais assim. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar. Mas, além do Evangelho que os contém, não estar difundido, senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Cristo estão perdidas para a maioria. Então, ele está falando aqui para nós da vida espiritual, do conhecimento espiritual, da vida. A vida continua. Nós não somos desse planeta, nós não somos desse mundo. A nossa vida é passageira aqui na Terra. Poucos anos, a gente já deixa esse corpo de carne, o nosso espírito continua vivo, com o nosso perispírito. Nós vamos para o mundo dos espíritos, que se mistura com esse mundo material aqui. E aí a gente, lá, o que a gente vai fazer no mundo dos espíritos? Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer coisas, igual a gente faz aqui. A gente não vai ficar lá de férias, parado, sem fazer nada, não. A gente vai chegar uma hora que a gente vai ter que estudar, vai ter que trabalhar na espiritualidade. E depois preparar para renascer, reencarnar de novo. Então nós temos quantos livros maravilhosos que a gente tem. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente não lê. A gente não lê. E se lê,
não compreende, não presta muita atenção no que está escrito, não entende. Muita gente fala assim pra gente, eu leio a Bíblia, Glaucia, não entendo nada. Eu falo, mas eu também tenho dificuldade com a Bíblia, com aquelas passagens. Parece que tem uma dificuldade de interpretação. Mas nós temos hoje o Evangelho de Jesus. E mais explicadinho, o Espiritismo que veio explicar o Evangelho de Jesus. Boa noite, Lei, seja bem-vinda. Então é isso, que nós possamos estudar mais, ler mais, praticar mais, né? Por quê? A gente tem que dar valor em tudo na nossa vida. Dá valor. Dá valor no lar que tem, dá valor no filho que tem, no pai, na mãe, no trabalho que tem. Hoje eu tenho essa condição, essa situação. Hoje eu tenho tudo isso que Deus colocou nas minhas mãos. Amanhã é outro dia. Amanhã pode ser diferente. Amanhã a gente pode já não ter o pai, já não ter a mãe, já não ter filho, não ter trabalho. Amanhã tudo pode ser diferente. Então o hoje é muito importante na nossa vida. Vamos dar valor no hoje. No que temos hoje, no esposo, na esposa, né? Vamos ser mais pacientes, ser mais educados, ser mais bondosos, porque isso só ajuda a nossa vida. E assim, as provações, elas vêm, elas não vêm, elas despencam na nossa cabeça. Né? Mas isso é bom, por quê? Porque a gente vai, cada provação é uma prova. Você está fazendo uma prova, você estudou, está fazendo a prova. Se passar na prova, evolui um pouquinho. Se não passar na prova, levar a bomba, tem que fazer de novo, né? Então, assim, que todos nós possamos dar bastante valor a tudo que a gente tem na nossa vida. Vamos dar graças a tudo que a gente tem. Vamos deixar de ver maldade, ruindade, coisa ruim nas pessoas. Vamos ver o bem. Que o nosso coração, que os nossos olhos vejam o bem, coisas boas, né? Que a gente lute para isso e que assim seja. Então agora vamos fazer as vibrações. Vou com água. Pode brincar. Vou com água. Boa noite, Natália, seja bem-vinda também. Hoje tem várias pessoas. Faz para nós, Roberta. Fazendo um favor. A Roberta vai fazer as vibrações. Que todos orem, façam seus pedidos. A espiritualidade está aqui para nos atender, para nos ajudar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui em Seu nome. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma semana vencida. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor Jesus, por esta casa de oração, pelo Espiritismo que nos dá força para continuar a nossa caminhada aqui na Terra. Sabemos que sozinhos não conseguimos, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por mais um dia, mais uma semana e por mais uma vez aqui nesta casa de oração que nos sustenta, que nos ampara. Obrigado à espiritualidade que está sempre nos amparando, que possamos nesse momento, cada um de nós, lembrar dos nossos lares e todos que lá ficaram, que possamos visualizá-los sentados no sofá nesse momento, recebendo as energias, recebendo um passe, que eles possam receber de acordo com a necessidade de cada um. Filhos, filhas, esposo, esposa, pai, mãe,
todos que ficaram em nossos lares, todos os nossos familiares necessitados. Mestre amado, a todos também que aqui estão os nomes no caderno, nesses papéis, que todos possam receber de acordo com a necessidade de cada um. Senhor Jesus, que o Senhor possa nesse momento abençoar a nossa Paranaíba. Abençoa, Pai, todos os hospitais, o Hospital Bezerra de Menezes, o Santa Casa de Misericórdia, a Cacemes. Senhor Jesus, alivia a dor de cada um dos nossos irmãos que ali se encontra, Pai. Dê paciência aos familiares que ali também estão sofrendo, Senhor Jesus. Paciência, paz, esperança no amanhã melhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa nesse momento se estender ao nosso Brasil, uma chuva de pétalas de rosas brancas sobre o nosso Brasil. Mestre, ao globo terrestre, abençoa o nosso planeta Terra, muita paz, saúde e esperança num amanhã melhor. Mestre, aos andarilhos de rua, os que não têm o que comer, os que passam frio, que o Senhor possa levar a paz, a esperança no amanhã melhor. Senhor Jesus, que possamos nesse momento agradecer a tudo que acontece em nossas vidas, porque tudo é para o nosso crescimento moral e espiritual. Que o Senhor possa continuar nos dando força, equilíbrio, e que possamos sair daqui melhores do que entramos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar o nosso fim de semana e nos preparar para uma nova semana, e que possamos estar sempre firmes e fortes. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigeras minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e do amor em favor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges com perfume a minha cabeça. O meu cálice transborda de júbilos. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias de nossas vidas. Viveremos por longos anos e habitaremos a casa do Senhor por longos tempos. E em nome de Deus e de Jesus, damos agora início aos nossos passes. Que assim seja.
vir tomar um passe? Querido Mestre, doce Jesus, guia meus passos em Tua luz. Eterno amigo da perfeição, guarda contigo o meu coração. Que assim seja. E assim agradecemos a presença de Deus, Jesus, os bons espíritos, os médicos, enfermeiros espirituais. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas, Senhor, e damos por encerrada a nossa reunião de hoje, que assim seja. Muito bem.